E aí, tudo bem? Eu sou a professora Carla e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a eletroquímica. Este é um assunto muito cobrado no Enem e a parte da química que estuda fenômenos relacionados ao fluxo de elétron e a reações de oxirredução. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a eletroquímica, a gente tem que entender o que seria a eletricidade. E a eletricidade ela está relacionada ao movimento de elétrons e o fluxo ordenado desses elétrons seria o que a gente conhece como corrente elétrica. Mas os estudos pela eletricidade já se dão há muito tempo, desde a antiga Grécia, quando Tales de Mileto tentou entender esse processo de eletrificação quando esfregava o âmbar na pele de um animal. A partir desse momento, iniciaram-se os estudos voltados à área de eletricidade, mas foi somente Luigi Galvani que tentou relacionar esses fenômenos aos seres vivos. E no experimento, ao dissecar uma rã, ele percebeu que as perninhas dela se mexiam ao se dar pequenas descargas elétricas. Mas ele não entendia como a perna de uma rã morta poderia funcionar, poderia se mexer, dando essas pequenas descargas. Ele não conseguiu explicar, mas baseado nos estudos de Luigi Galvani, foi então que Alessandro Volta, lá por meados de 1800, tentou entender e descobriu que isso ocorria devido à presença de metais, tanto nos nervos, tanto nos músculos da rã, ou de qualquer outro ser vivo, e que o nosso sistema nervoso utilizava desses metais para conduzir corrente elétrica e enviar sinais ao corpo. Mas então, além disso, ele também desenvolveu a pilha de Volta. É interessante a gente discutir um pouquinho o porquê desses metais conduzirem corrente elétrica. Então, nós temos que retomar conceitos lá de ligações interatômicas, onde nós teríamos as ligações metálicas, iônicas e covalentes. E no caso da ligação metálica, que é uma ligação que ocorre entre átomos de metal com metal, quando há essa junção de átomos metal com metal, eu tenho a formação de um mar de elétrons livres. E esses elétrons livres, nesse mar de elétrons, é que possibilita a condução de corrente elétrica, quando eu tenho uma diferença de potencial, um polo positivo e negativo, tendo o fluxo correto desses elétrons, sempre saindo do polo negativo para o polo positivo, e aí então eu tenho a condução de corrente. Tenho materiais condutores. Nesse caso, dos metais, eles conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido, tanto no estado líquido ou fundido. Mas, vamos voltar ali aos conceitos de eletroquímica. Na eletroquímica, a gente vai estudar as pilhas e o processo de eletrólise. As pilhas são um processo espontâneo, onde eu tenho a transformação de energia química ou de reações químicas em corrente elétrica, em energia elétrica. E o processo de eletrólise seria o processo inverso, onde a partir da corrente elétrica eu consigo obter uma reação química. Mas além da pilha de Volta, nós temos também a pilha de Daniell. E nós vamos entender um pouquinho como funciona essa pilha de Daniell. Então temos aqui a famosa pilha de Daniell. Essa pilha de Daniell foi criada em 1836 e ela era composta então por duas semicélulas ou semicélulas. Dentro de cada uma havia então um eletrodo metálico, nesse caso nós temos o de zinco do lado esquerdo, o cobre do lado direito. Os dois eletrodos são ligados entre si por um fio condutor, onde nós temos a passagem do fluxo de elétrons. E embaixo aqui nós temos uma ponte salina. E qual seria o objetivo dessa ponte salina? Dentro dela ela tem um sal inerte, podendo ser de nitrato de potássio, cloreto de potássio ou ainda sulfato de potássio. E ela permite a passagem dos íons entre as duas semicélulas. E o que mais a gente consegue observar aí? Do lado esquerdo, nós temos um ânodo, que seria o nosso polo negativo, e do lado direito nós temos o cátodo, que seria o polo positivo. O ânodo é ele quem vai sofrer a oxidação. Se eu lembrar quem sofre oxidação ou redução, é só eu olhar aqui, ó. Ânodo começa com uma vogal, então ele sofre oxidação, que também começa com uma vogal. E quem sofre redução seria o cobre, porque o cobre seria aqui o polo positivo, né? Seria o cátodo, começa com uma consoante e sofre redução, que também começa com uma consoante. Isso seria mais para memorização. E aí, às vezes a gente confunde, tem alguma dúvida, lembra disso. Vogal com vogal, consoante com consoante. Também podemos notar que quem sofre oxidação é aquele que tem perca de elétrons, portanto, redução da massa. E no caso daquele que tem ganho de elétrons, que estaria sofrendo a redução, seria o cátodo. E tem muita gente que confunde aí. Oxidação é perca de elétrons, porém é aumento do NOx.
enquanto redução, que seria o cátodo ali, ele estaria sofrendo um processo de redução, porém ele tem ganho, aumento de elétrons, só que o número de NOx diminui. Então tem gente que confunde aí perda ou ganho de elétrons com o número de NOx, que aumenta e diminui. São coisas diferentes. Temos só que lembrar disso daí. E quais seriam as possíveis representações da pilha de Daniell? A gente pode aí representar a sua reação global a partir das duas semi-reações, a do ânodo e a do cátodo. E aí, como eu encontro a equação global? Eu sempre cancelo o que estiver igual do lado esquerdo com o que estiver do lado direito. Cancelando, nesse caso, 2 elétrons. E aí vai me sobrar quem? O zinco metálico mais o cobre na forma iônica, se transformando em zinco iônico mais o cobre. Ainda podemos representar esta pilha da seguinte maneira. Colocando aqui do lado esquerdo da tela de vocês, vocês conseguem ver que tem o zinco metálico barra zinco iônico. Isso está sendo representado o processo de oxidação. Essas duas barrinhas juntinhas representam a ponte salina. E aqui nós temos, então, do lado direito, quem sofreu a redução, que seria o cobre iônico, que se reduziu a cobre metálico. E agora que vocês já entenderam um pouco sobre eletroquímica, vamos analisar algumas questões que foram cobradas no Enem. Questões. A primeira é do Enem de 2009. Para que apresente condutividade elétrica adequada, há muitas aplicações. O cobre bruto, obtido por métodos térmicos e purificado eletroliticamente. Nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula, que está imersa em uma solução de sulfato de cobre. À medida que o cobre impuro é oxidado, no ânodo, íons de cobre 2+, da solução são depositados na forma pura no cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas, passando a solução, enquanto outras simplesmente se desaparecem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas e sua comercialização gera receita, que ajuda a cobrir os custos do processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas do cobre bruto, de acordo com suas forças redutoras relativas. Entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, as que se sedimentam abaixo do ânodo de cobre são ouro, platina, prata, cobre, chumbo, níquel e zinco. E está dizendo aí que a força redutora aumenta de cima para baixo. Então, quais seriam aqueles que estariam depositados abaixo do ânodo? Então, nós temos aí a resposta sendo a correta: ouro, platina e a prata. Por que o ouro, platina e prata? Quanto maior a força redutora, né, maior as chances dele ganhar elétrons. Mas quanto menor a força redutora, maior as chances, então, dele perder elétrons e sofrer o processo de oxidação. Daí sim, a resposta ouro, prata e a platina, que elas estão do lado ali do ânodo, aquele que vai sofrer do processo de oxidação. Certo? A segunda questão que eu trouxe para vocês foi do Enem de 2012, a questão 82. E o boato de que lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem de alumínio. Como a liga da qual é feita, o anel contém alto teor de magnésio. Se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Com base no texto e na tabela,
que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, de proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Letra A. Somente o lítio, pois ele possui menor potencial de redução. Letra B. Somente o cobre, pois ele possui maior potencial de redução. Somente o potássio, pois ele possui potencial de redução mais próximo do magnésio. Letra D. Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxidação mais facilmente que o alumínio. Ou somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores que o de alumínio. Então, eu tenho que analisar o seguinte, lembrando daquele metal de sacrifício. O que seria um metal de sacrifício? Seria aquele que vai se oxidar primeiro, mantendo a estrutura principal. Então, um barco, por exemplo, se ele é todo feito de ferro, ele tem que ter um material de sacrifício do lado externo, para que primeiro corroa a parte externa, esse material de sacrifício, que é aquele que vai oxidar primeiro, e depois sim a sua estrutura. Isso dificulta e deixa mais lento o processo de oxidação de um determinado material. Nesse caso, eu teria que ter, então, um potencial aí para a oxidação muito maior. E qual dessas substâncias teria um potencial para a oxidação? Todos aqueles que forem menor do que o alumínio. Nesse caso, como tem uma tabelinha aqui que apresenta o potencial padrão de redução, quem tiver menor potencial de redução. Bom, espero que tenham entendido e bora arrasar no Enem. Até mais!